começar, o anime tem uma das premissas mais interessantes. Não é genial, mas tem que admitir que a ideia é interessante. É um jogo de sobrevivência entre os personagens para determinar quem vai se tornar Deus. Já é algo que chama bastante a minha atenção. Para um autor conseguir fazer isso ficar interessante, tem que ser criativo para criar estratégias, situações de luta, mas além disso, a obra tem um grande diferencial. Todos os jogadores têm um diário, e nesse diário é possível ver o futuro. Claro que tem algumas limitações ali bem específicas, tipo, por exemplo, o diário do protagonista. Ele tem um diário que prevê o futuro das coisas que tá acontecendo ao seu redor. Também tem o diário da clarividência, tá prevendo o futuro de seus seguidores. Imagina o tanto de situação criativa que o autor pode fazer com isso. Já é difícil criar um jogo de sobrevivência, imagina agora prevendo o futuro. Pra ficar algo realmente bom, o autor não precisa só ter criatividade, como uma mentalidade analítica e ser muito, mas muito bom em criar estratégia. E o grande problema nessa premissa, tirando o fato de Deus ser extremamente idiota de criar um plano desse, é de que o autor quis abraçar um monte de coisa, sendo que ele nem sabe desenvolver o básico. É a segunda obra do cara e ele já quis abraçar um negócio extremamente complicado de desenvolver, até mesmo para autores experientes. É meio que, tipo, até uma ofensa falar que é um joguinho de sobrevivência, sendo que ele tá mais pra um joguinho de nível, sabe, de jogo. O protagonista tem que derrotar um boss por boss enquanto a dificuldade vai aumentando. Vai aumentando com muitas aspas, né, porque nem perigo real os personagens sofrem. E cara, seria muito mais interessante se o autor tivesse interesse em discutir pontos de vista sobre mundos utópicos, sabe? Não ser só uma batalha de confronto físico e de estratégia, mas também filosófico. Sei lá, é só um joguinho aqui pra determinar quem que vai ser o deus do mundo. Não é nada demais. Como que isso não tem uma discussão filosófica? Mas o autor, ele tem nenhum interesse em desenvolver os personagens dele, acreditando realmente que o plot da obra é genial pra sustentar ela inteira. Na verdade, ele tem até pouco interesse em desenvolver o confronto físico e até mesmo a estratégia, que é o carro-chefe desse tipo de obra. É tipo, sei lá, um autor querer desenvolver um romance, mas não tem a menor ideia de como criar química no casal, sabe? Não faz sentido. Como que quer ser sobre luta, sendo que até mesmo nisso ele cria lutas simples, pouco inspiradas, que só chama atenção porque choca o telespectador. Ele não tem nem interesse pelos próprios personagens. Quem dirá eu criar interesse por essas bostas? E isso nem seria um problema tão gritante assim se o protagonista não fosse um saco do cara que só sabe chorar, reclamar, escovardar. E quando o moleque decide fazer alguma coisa, o anime já acabou. Tu quer criar um personagem mais realista? Ele é um adolescente de 14, 15 anos. Ele tá participando de um jogo de sobrevivência. Ele tá sendo marcado por todos os jogadores porque ele é favorito de Deus. É óbvio que qualquer pessoa nessa situação estaria com medo, estaria assustado. Só não me bota um moleque que não consegue aprender com os próprios erros e toma decisões idiota a cada episódio. Eu entendo que é interessante no começo criar um personagem fraco pra criar uma certa empatia com o público, mas o autor esqueceu que pra essa forma funcionar, pra empatia prevalecer, o personagem não basta ele ser uma vítima, mas também ter qualidades admiráveis. Por exemplo, Naruto, no clássico lá, ele é uma vítima de Konoha, ele é fraco, todo mundo odeia ele, todo mundo trata ele igual bosta. Além de ele ser uma vítima, ele tem a qualidade admirável dele, ele é extremamente leal aos amigos dele. Então a jornada dele se torna interessante por conta dessas características. Por exemplo, até mesmo o Denji de Chainsman, ele tá na pior situação possível que um ser humano poderia estar, mas ainda assim ele consegue ser cativante o suficiente pra carregar a obra. Logo no começo vende o Yuki Teru como um personagem mais retraído e observador. Pô, eles podiam pegar essa qualidade dele e aproveitar. Como que alguém que passa tanto tempo observando os outros não tem a menor inteligência interpessoal? O personagem poderia saber quando alguém tá mentindo, porque já tem um conhecimento básico da base do comportamento das pessoas. Saberia manipular os outros pelo simples fato de ser inteligente o suficiente pra escutar mais do que falar. Mas não, ele é burro em todos os sentidos. E o senso crítico dele só funciona pra questionar as intenções da Yuno, que é um questionamento válido, não vou mentir. Mas o personagem fica martelando isso por quase 15 episódios, se torna maçante. O autor consegue fazer um acerto se tornar algo ruim. Se esse maluco conseguir ter o mesmo poder de Jesus Cristo em algum momento, ao invés de transformar água em vinho, vai transformar água em merda. Qualquer imbecil não seria tão vulnerável como ele é. Ele foi perseguido por um assassino, já o suficiente pra deixar qualquer pessoa desconfiada. Ele vê seus colegas de classe sendo explodidos na frente dele. E não bastante, a escola entrega ele de bandeja e ele não consegue tirar nada de útil nessa situação. Ele ainda volta pra escola mesmo
mesmo ele sabendo que a existência dele pode colocar a vida de outras pessoas em risco, porque outros jogadores não têm escrúpulos em matar quem estiver no caminho. Fora que ele faz amizade com os outros e confia numa facilidade desesperadora. Ele sabe que a única pessoa ali que tá disposta a arriscar a vida por ele é a Yuno, mas ele insiste em ficar desconfiado, em questionar ela, tratar mal ela, ao invés de tentar manipular. Nossa, quem será que é mais suspeito? A guria aqui que fez uma armação simulando que ela tava morta, além de botar um monte de cachorro fudido nas nossas costas, ou essa menina aqui que sempre se coloca na linha de frente pra me proteger? Caramba, essa tá difícil, hein? As coisas, ela não tem peso narrativo, acontece porque tem que acontecer e só serve pra chocar e achar que tá trazendo um peso dramático. E o que não tem grandes motivações. Seria tão mais interessante se o personagem fosse frio, depois de ter sido tão exposto a tanta violência. Morre um monte de gente na direita dele, ele tem a mesma reação. Morre um monte de gente na esquerda, é a mesma reação. O cara não evoluiu, mano. Se a motivação principal dele fosse simplesmente ser um deus, porque a visão do mundo de outras pessoas ali, de outros jogadores, fosse moralmente errada pra ele, seria muito mais interessante do que a obra é. Ver o personagem se corrompendo, tomando decisões que ele moralmente acha errado pra conseguir se tornar Deus, seria ironicamente mais interessante. Acabei de falar a premissa de Death Note. E no final, ele perceber que os fins não justificam os meios, porque é uma parada irreversível, tipo um lance meio nazista. Ele ter que enfrentar um cara com uma visão genocida, depois de descobrir que ele não é muito diferente. O personagem pra isso tem 12 jogadores aqui. Como que eu não... Shingeki fez isso em 2022, sendo que Mirai Nikki tinha potencial pra fazer isso logo em 2006, 2012. Ah, mas Anne, pra quem não sabe, meu nome é Anne. Prazer, tudo bom? O autor fez o Yuki desinteressante assim, porque o destaque mesmo da obra é Yuno. Então naifaram um pra sobressair o outro. E se foi esse o caso, é totalmente idiota. Só mostra a incompetência do autor em desenvolver personagem interessante, porque dá pra ser fraco e ser interessante. Não é possível. O problema com o Yuki é que ele é muito fraco. Com a Yuna é justamente o contrário. Ela é um deus ex-máquina ambulante. Ela tem uma inteligência corporal muito forte. Um dos grandes problemas de fazer personagens fortes é que eles não têm nenhuma limitação. Eles podem acabar com qualquer conflito a qualquer instante. Fora que a Yuna é nerfada em momentos bem pontuazinhos assim da história, só pra ter um pinguinho de emoção. Então ela só é forte quando o roteiro precisa, é inteligente o suficiente pra voltar no passado, mas não é esperta o suficiente pra se desfazer da alçada dos pais dela. A personagem é inteligente para criar armadilhas, pra colocar um dos personagens mais inteligentes na obra ali, uma sinuca de bico, mas não é inteligente o suficiente pra perceber que tem uma tubulação de ar, onde eles poderiam escapar. Aí o autor tá cuspindo na minha cara, tá me chamando de idiota. Também vou reclamar de Deus. O nome do cara é Deus Ex Machina. E pra quem não tá familiarizado com o termo, é muito utilizado pra resolver qualquer problema narrativo. Mas esse termo também é muito conhecido na academia como preguiça de roteiro. E se é um Deus que pode viajar ao tempo, criar linha temporal, por que caralhos ele não consegue reviver as pessoas? Tem um limite pra tudo também. O autor cria amigos pro Yuki pra tentar fazer um peso narrativo, além de tentar utilizar os caras como alívio cômico pra obra, mas não funciona porque a amizade deles não é verdadeira. Mentira. A amizade deles é extremamente ruim e forçada. Eles são sem graça. Que decisão infeliz de colocar aqueles personagens. Quando eles ocupam um tempo de tela, eu fico, nossa, isso aqui tá tão inútil. Eu fiquei muito boladinha que o autor criou um personagem com bigode e trejeitos muito maneiro e ele foi descartado igual bosta no anime. Como que um cara com um bigode desses pode ser inútil pra uma trama? Me fala, Bolsonaro! Aí você vai assistindo e eles querem empurrar uma cópia barata, descarada da equipe Rocket, que só serve pra dar uma liçãozinha de casal pros protagonistas. Minha mãe! Ela só existe pra tapar o furo de roteiro. Que personagem horrorosa. É um personagem mais ridículo que o outro. Olha o textão dessa aqui, oh meu Deus. É um outdoor. E tem o Axe também, que, meu Deus, tá sendo utilizada a obra porque o autor queria dar um ar de revelação pro plot, sendo que a investigação é chata de acompanhar, é pouco inspirada. Mais genérico que isso, só os canais de opinião no YouTube. Ele é o inteligente da parada, um barulho de moto. Na verdade, ele nem é tão inteligente assim. A gente tá tão cercado de personagem burro que quem demonstra o mínimo de inteligência, você fala, nossa, esse maluco deve ser de outro mundo. E o pior que ele é, cara, ele foi criado por Deus pra observar os jogadores. Quando eu tava vendo isso, eu pensei, não é possível. Qual que é o propósito disso? Nossa, pra quê? Por que, Deus? Porque nós abandonaste, Senhor.
Pra uma obra ser interessante, ela tem que ter o mínimo de lógica. Existem regras e é necessário que o autor respeite as próprias regras que ele criou. Senão vira essa bosta. É Deus mudando regra de jogo quando lhe convém. Personagem evitando de matar o outro jogador só pra prevalecer o roteiro. Eu perdi as contas de quantas vezes os personagens poderiam ter matado um ao outro, mas não fez. Porque o roteiro não quis. É um insulto à minha inteligência. Acho que os personagens ainda não entendeu que eles estão no jogo e que eles têm que matar um ou outro. Tem que desenhar pros caras. Eles estão com a faca e o queijo na mão. E eles não fazem um sanduíche. Cara, os caras tá na vantagem. Por que tem que fazer uma retirada estratégica? O autor não tem capacidade de criar estratégia de luta interessante. Então, pra resolver o problema, ele cria soluções simples e idiota. Ficou muito evidente isso pra mim quando ele criou o 10º jogador. O cara tem o diário mais roubado do jogo. Poder de ver todos os futuros de todos os diários. E ainda assim, é mal utilizado. Como que alguém consegue mal utilizar isso? Tem que se esforçar muito pra não saber jogar. O cara simplesmente cria uma fortaleza pra se isolar de outros jogadores, pra conseguir sobreviver. Tipo, pô, genial a ideia. Assim os caras se matam sozinhos lá e você vai sobreviver no máximo possível. E não tem acesso, não tem como ninguém acessar porque é super inacessível e tal, não sei o que lá. Mas alguém me explica como é que o cara dá a menor possibilidade de outro jogador ter acesso à fortaleza dele? Me explica, Jesus Cristo, que eu não tô entendendo. Eu já tava dormindo na hora que o maluco tava explicando do porquê a família da Yuna tinha acesso no local. Independente da razão, não existe justificativa. Não faz sentido, senão por pura preguiça narrativa. Se for pra fazer uma solução merda, nem cria o problema, tá ligado? Não, é só não criar. Também a decisão de manter ela viva só pra Minené ter com quem lutar no final é estupefatalmente ruim. Essa palavra nem existe. E eu tô inventando porque eu tô estressada. Você sabe que ela tá viva porque o roteiro precisa justificar as situações que ele mesmo nem tem capacidade de desenvolver. É personagem que se machuca quando a obra precisa. A Yuna tá correndo pra cima de um monte de cara armado e ela não leva um tirinho sequer. Não ganha nenhuma bala no peito. Isso porque os soldados são altamente treinados, hein? Imagina se não fosse. Poxa, cai um prédio em cima dos caras e os caras não morrem. A menina consegue chutar a chave mesmo estando completamente amarrada, fazendo outro personagem que com as duas mãos amarradas na cadeira conseguir pegar a chave e se soltar. E sabe por que você não viu essa cena? Porque nenhum autor sabe como o protagonista conseguiu fazer essa proeza. Essas pequenas coisas prejudicam muito a obra. Se quem tá assistindo tem um mínimo de senso crítico, se torna um entretenimento maçante, porque é tanto furo de roteiro que se você tiver na falta de uma peneira, você pode pegar o mangá e utilizar. O plot por si só não é horrível. Ele surpreende, ele tem uma construção ao longo da narrativa. Embora feita de maneira extremamente desinteressante, pra quem não sabe ou não se lembra do que eu tô falando, a Yuna na verdade é uma ganhadora do jogo de Deus. Só que como a regra base lá é que ninguém consegue reviver ninguém, ela decidiu voltar pro passado pra poder jogar com o Yuki mais uma vez. Sendo que é uma ideia bem xoxa, mas já explico o porquê. Porém ela se deparou com outro eu dela e decidiu matar ela e roubar o lugar dela no outro mundo. Ok, é isso, mas o autor acha que é tão genial que ele nem se preocupa em construir um paradoxo, uma ruptura temporal. Simplesmente ela faz e pode fazer. Isso não dá consequência nenhuma. Quando a Yuna vai pro segundo mundo, ela precisa rapidamente trocar de lugar com o outro eu dela pro Deus não desconfiar e nem perceber. Mas no terceiro mundo, ela e o Yuki quebram o pau naquele universo e foda-se, nada acontece. Acho que Deus tava dormindo na hora. A Murumuru elege a Yuna a deusa do segundo mundo sem o Yuki tá morto, burlando o próprio sistema do jogo. Ou seja, não foi obrigatório sobrar um jogador pra eleger Deus. É falha na Matrix. E a ideia da Yuna voltar no passado pra jogar de novo é tosca. Ou ela simplesmente poderia sequestrar o Yuki de um universo e manter ele em cativeiro, tornando ele imortal, sei lá. Ah, mas não pode fazer isso, porque traria uma ruptura temporal, como se a ruptura de alguma coisa fosse importante pra obra. Eles fizeram algo parecido no Nova. E whatever, cara, o plot não é tão genial assim. Mas isso impede de alguém gostar da obra? É claro que não. Eu, por exemplo, quando eu tinha 11 anos, achava esse anime genial, porque na época eu não tinha uma bagagem de referência de obras bem construídas. Fora que eu tinha pouquíssimo senso
crítico e era bem impressionável, com cena de morte gráfica. Mas isso não me impediu de vibrar com a OVA na época. Isso também não me impediu de chorar por semanas por conta do fim do anime. Também não me impediu de colocar foto da Yuno no perfil do Facebook e bancar a psicopata virtual. Sim, eu sou hipócrita. De forma alguma, tô tentando invalidar quem gosta dessa obra. Por favor, não me entenda errado. Eu só quero falar que a obra é uma merda mesmo. Narrativamente, ela é um desastre. Mas você pode gostar da obra porque você se emocionou com os personagens, achou inteligente a estratégia. E isso sim é questão de opinião. Mas você tem que concordar que narrativamente é uma bosta. Foi muito bom ter revisitado essa obra, porque me trouxe um sentimento gostoso de nostalgia e me mostrou o quanto minha opinião mudou nesses 10 anos. Mas se não tivesse mudado também, né? 10 anos, tá louco? E é um conselho que eu deixo pra todos os criadores de obras. Se é pra ser uma guerra de gladiador aqui, não faz pra mim um romance borocochô em cima. Eu quero ver desastre, eu quero ver guerra, eu quero ver estratégia de luta. Assim, eu também não quero bancar a deusa da razão aqui. Talvez eu esteja sendo um pouco injusta, porque eu tenho muito bom senso, mas não significa que eu tô sempre certo. Comenta aí pra agregar ainda mais na minha opinião. Tudo bem, não vamos criar uma guerra entre eu e você, tá bom? Um beijo, um forte abraço aí.